Olá meninas, sejam muito bem-vindas aqui a mais uma aula aqui na nossa mentoria Mulheres que Vencem. Eu já estava com saudade de vocês, né? Nós passamos um tempinho aí sem as aulas, por motivos maiores, né? Mas estamos de volta aqui para dar continuidade a esse trabalho que tem edificado as nossas vidas. Enquanto eu falo aqui com você, eu aprendo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ao seu encontro e te direciona, trazendo dias melhores para a sua existência. Então vamos lá? Bom, o tema de hoje é o como agir quando meu marido é cristão. Pois é, muitas de nós, muitas que estamos aqui nessa mentoria Mulheres que Vencem, temos a bênção, a graça de sermos casadas com homens de Deus, homens escolhidos para o ministério, homens que exercem algum cargo, algum serviço na sua comunidade local, ou mesmo homens que, ainda que não estejam engajados nos serviços ministeriais da congregação, são homens de fé. Homens de caráter, homens respeitosos, homens que creem e têm o Senhor Jesus como seu modelo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você sabia que quanto mais o Senhor nos abençoa, maior se torna a nossa responsabilidade? Pois é. Então, se você é uma mulher que está me ouvindo agora e é casada com um marido abençoado, olha, grande é a sua responsabilidade para com ele. Vamos falar um pouquinho disso. Abre a sua Bíblia, se você estiver com ela. Eu quero discorrer aqui pelo menos 2 textos para trazer luz a este assunto. O primeiro deles se encontra lá no livro de Tito, capítulo 2. Diz assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Paulo estava falando a respeito de que as mulheres mais velhas orientassem as mulheres mais novas a amarem os seus filhos e os seus maridos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, olha só esse mistério, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tremendo, não é? Bom, diante do texto que nós lemos aqui, eu separei em 2 grupos as qualidades dessa mulher, essa mulher que tem aí o seu marido, né? Um homem de fé, um homem cristão. Como deve ser o nosso proceder? Como devemos agir para estarmos agradando a Deus também e edificando a nossa casa, edificando o nosso lar? Nós sabemos que a palavra nos fala a respeito do jugo desigual. O que é o jugo desigual? Não sei se você sabe, mas jugo significa aquela canga que une 2 bois, né? Quando o trabalhador rural, isso principalmente antigamente, hoje já possui muita tecnologia, mas antigamente eram utilizados carros de boi, né, carros que eram puxados pelos bois para realizar as tarefas rurais. E aí o que o fazendeiro fazia? Ele pegava um boi muito parecido com outro boi em questão de tamanho, altura, né, a estrutura, a força, né, e colocava sobre eles uma peça de madeira, unindo os dois, que se chama canga. Essa canga é o jugo que a Bíblia fala, que é essa peça de madeira que une 2 bois. Porém, há um mistério. Se aquele boi que foi colocado com o outro, se um fosse maior que o outro, diferente do outro, um fosse muito rápido, o outro muito devagar, se eles não andassem em sintonia, se não houvesse ali uma sintonia entre os dois, poderia causar lesões em um dos dois, né? Porque o outro ficaria desfavorecido, tendo que fazer todo o trabalho, já que um era mais lento, o outro era mais rápido, e poderia causar até um acidente, né? Então, quando eles iam colocar esses bois, eles procuravam aqueles mais parecidos e unia com aquela canga, aquele jugo. E isso é o jugo desigual, né? Então, quando você está casada com um homem, com alguém diferente de você em relação à sua fé, você está em um jugo desigual. Vocês não estão alinhados. Um está caminhando de um jeito e outro de outro. E a peça que nos une, que é Cristo Jesus, né? Essa fé que nos une, muitas vezes ela vai gerar nesses casais que possuem jugo desigual, dor, sofrimento,
ferimento, né? Então por isso é muito importante, você mulher que ainda é solteira, você menina que me ouve, né? Ora ao Senhor para que Ele te dê alguém conforme a sua fé, alguém conforme a sua medida, para que vocês possam caminhar juntos e não sofrer por causa dessa diferença de jugo. Amém? Bom, então eu separei pra gente características, eu separei em 2 pequenos grupos aqui, de acordo com o texto que nós lemos em Tito 2:4. Então, nesse pequeno grupo que eu separei aqui, nós temos algumas características desta mulher. Como deve ser a mulher de um homem de Deus, um homem zeloso na obra e na presença do Senhor. A primeira característica, nós temos aqui no grupo dos frutos internos que eu separei para nós. O que são esses frutos internos? Como que essa mulher deve ser interiormente? Como deve ser o seu interior? Lembrando que o fruto interior é a nossa adoração a Deus. Quando eu falo com você de fruto interior, eu estou dizendo da sua adoração a Deus. E em primeiro lugar, lá no livro de Tito, como nós lemos, né, na carta, a primeira característica dessa mulher é ser equilibrada. Equilibrada. Uma mulher que possui postura, firmeza, uma mulher que não caminha nos extremos, né? Nós enfrentamos hoje muito desequilíbrio, muitos extremos, pessoas que não querem saber de igreja, né? Enquanto outras pessoas querem morar na igreja, deixando de lado o seu maior ministério, né? Pessoas que às vezes andam em tantos extremos que aquilo que deveria ser bênção para a sua vida é prejudicial, né? Até a sinceridade, quantas mulheres, quantas de nós falamos, mas eu sou sincera, o que eu tenho de falar eu falo mesmo. Ei, calma mulher, não é só ser sincera, é necessário ser sábia, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o tolo se apressa ao falar, mas o sábio, ele não tem pressa para falar, ele espera o momento certo, ele usa as palavras certas. Então, quando nós falamos de desequilíbrio, nós estamos falando de coisas que são boas, mas que se não estiverem equilibradas, poderão ser nocivas, poderão fazer mal ao seu casamento. Lembrando que nós estamos aqui no módulo esposa, né? E estamos falando de como ser uma esposa melhor à luz da Bíblia. Então esse desequilíbrio, ele nos torna mulheres insensíveis, ou às vezes mulheres grudentas, né? Esse desequilíbrio, ele nos leva a caminhos perigosos. Quantas de nós nos tornamos mulheres devido às nossas carências, mulheres ciumentas, mulheres que não têm confiança. Lembrando que nós estamos falando aqui de mulheres que são casadas com homens de Deus, homens que caminham na mesma fé. Se você recebeu essa bênção do Senhor de ter um companheiro que caminha na mesma fé que você, controle as suas emoções, seja equilibrada, não dê espaço para dúvida, para ciúme, para desconfiança, conversa. Chega para o seu esposo, fala para ele, olha, eu não achei isso legal, eu fiquei chateada com aquilo. Leva para a mesa, santifica, né? O marido tem poder de santificar a esposa tem poder de santificar o marido. Então não ande, minha irmã, em desequilíbrio. Eu já ouvi muitas histórias e infelizmente já conheci mulheres que achavam que por ter um chamado de Deus, que elas deviam viver ali na igreja, né? Usar roupas que não, como que eu digo, que não valorizavam a sua beleza, né? Ou seja, mulheres que não se cuidavam, não procuravam cuidar da sua beleza, não procuravam estar bonita para os seus maridos, porque achavam que meu marido é crente, meu marido é cristão, eu também sou, a gente não se preocupa com isso. Não, querida, não. O seu marido, quando casou com você, ele não casou com a pastora, ele não casou com a diaconisa, ele não casou com a missionária, ele casou com uma mulher, porque ele se apaixonou. E essa mulher, ela tem que ser amorosa, aconchegante, bonita, perfumada, né? Eu sei que às vezes com a rotina fica difícil, mas é necessário que você esteja atraente aos olhos do seu marido.
A Bíblia diz que a mulher quando ela a mulher virtuosa, né? Ela é a coroa do seu marido. Ela honra o seu marido. A mulher que sabe se comportar em público, ela honra o marido. Mas a mulher desequilibrada, ela faz o seu marido passar vergonha. Ela fala demais. Ela o expõe. Então, cuidado com isso. A primeira característica de uma mulher que tem um marido cristão é ser equilibrada. Se você percebe que há alguma coisa em você desequilibrado, talvez as suas emoções, os seus sentimentos, a sua carência, enfim, ore ao Espírito Santo. Fala para ele: Espírito Santo, eu quero ser equilibrada. Me ajuda a equilibrar as minhas emoções, as minhas atitudes. Amém, querida? A segunda característica é pureza. Uma mulher de Deus, uma mulher que deseja ter um casamento abençoado, que é casada com um homem que anda com ela na mesma fé, ela precisa ser pura. Ser pura não significa que ela não vai pecar, não significa que ela vai ser perfeita, não, pelo contrário. Uma mulher pura significa que ela busca todos os dias se santificar no Senhor. Você sabe o que é isso, querida? É todos os dias você ter um tempo para dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. É todos os dias você chorar diante da presença e dizer: Senhor, me purifica, me lava, me limpa de dentro para fora. Eu reconheço que há sentimentos em mim que não deveriam existir. É isso que é ser pura. É quando você sentir inveja, talvez de uma amiga, de uma irmã em Cristo, de alguém, de um ímpio. Você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou invejosa, eu estou com inveja. Senhor, eu sou orgulhosa. Senhor, eu sou frágil, eu sou imatura, eu te confesso. A mulher pura, ela busca a santificação do Senhor. Ela não tem vergonha de rasgar as suas vestes diante do Senhor e se purificar. Afinal de contas, ela é ajudadora do seu marido. E ela precisa andar em pureza para que ela consiga purificar e ajudar o seu marido na sua missão. Quantas de nós omitimos sentimentos? Quantas de nós somos sepulcro calhado, sepulcro vazio, bonito por fora, mas feio por dentro? Ei, mulher, eu quero chamar a sua atenção hoje. Você que está me assistindo aqui, em nome de Jesus, se purifique. Se purifique naquilo que ninguém está vendo de você. Se purifique nos seus mais profundos sentimentos. Se purifique naquilo que você sente. O segundo ponto está relacionado com isso, que é o bom coração, que é citado lá na carta de Tito. O bom coração. Coração se refere à fonte. Como anda o seu coração, mulher? Como anda a sua fonte que deve jorrar água da vida? Como anda a sua fonte? Os seus sentimentos em relação ao próximo, em relação aos outros, em relação ao seu marido, aos seus filhos. Será que eles estão equilibrados? Ou será que eles estão exagerados, sufocando talvez o seu esposo? Sufocando, desmerecendo. Porque quando você cobra demais, você sufoca. Na verdade, quem quer prender acaba mandando para longe, porque ninguém quer ficar preso. A pessoa, quando ela se sente presa, a tendência é ela querer sair. Somos livres, amém? Aleluia! Purifique-se, examine o seu coração. Uma mulher que tem a graça de estar casada com um marido cristão, ela precisa andar em pureza e ela precisa examinar constantemente o seu coração. Constantemente os seus desejos, constantemente aquilo que ela tem feito no Senhor, para que ela possa e consiga agradar a Deus e também agradar o seu cônjuge. Então esses frutos são frutos internos, são frutos que ninguém vê, só você e Deus. Mas para te ser sincera, esses frutos, por mais internos que eles sejam, se você não tratar, em algum momento, eles começam a exalar um cheiro ou um odor. Porque, como eu disse para você, o fruto interno ele tem a ver com a sua adoração a Deus. Ele tem a ver com quem você é diante de Deus.
E a Bíblia diz que a adoração, quando ela é recebida pelo Senhor, ela chega como um cheiro suave até as narinas dele. Ou seja, ela tem um cheiro, ela exala um cheiro. E quando o nosso coração não está bom, quando nós não estamos buscando nos santificar, nos purificar no Senhor, essa adoração que deveria ser cheirosa, agradável a Deus, ela começa a exalar um odor. Tá entendendo? E o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada daquilo que é mentira. Talvez a sua atitude do lado de fora é boa, mas o Senhor não vai se agradar por causa daquilo que está dentro e Ele está vendo. Então, o nosso fruto externo de adoração, ele sai para fora em algum momento. Ninguém consegue escondê-lo por muito tempo. Então, eu te aconselho, mulher, se cuide. Se cuide. O segundo grupo que eu separei aqui, que também é falado aí nessa carta aqui de Tito, são os frutos externos. Frutos externos se referem ao nosso culto a Deus. E quando nós vamos lá em Romanos, né, nós vemos Paulo falando ali a respeito do culto racional, prestar um culto racional a Deus. Na carta de Tito, esses frutos externos são: ensine as mulheres a amar maridos e filhos e serem dedicadas ao lar. Olha só, querida, como isso é importante. Quem entende, a mulher que entende o que é um culto verdadeiro ao Senhor, ela entende que quando ela cuida dos seus filhos, faz a comida, cuida da casa, se dedica ao seu marido e à sua família, ela está prestando um culto a Deus. Oh, aleluia! Jaqueline, mas é tão difícil. Sim, sim, mas não existe culto sem sacrifício. Esse é o seu sacrifício e a recompensa, ela vem do Senhor para a sua vida. Cultive o seu jardim. Quando Paulo fala a respeito desse culto racional a Deus, ele está usando a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, quando Deus manda Adão cultivar e guardar o jardim. A mesma palavra, a origem é a mesma. Então o Senhor está te dizendo: cultive e guarde aquilo que eu te dei, filha. Cultive o seu casamento, cuide da sua casa, não seja preguiçosa, não coma do pão da preguiça. Se o seu marido trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, minha irmã, é a sua obrigação manter uma casa arrumada, filhos bem cuidados, comida pronta. Porque se ele estava fora batalhando, você batalhou dentro de casa, porque o Senhor te deu essa missão. Em nome de Jesus, cultive o seu jardim. Jaqueline, mas eu trabalho fora também. Amém. Então vocês dois vão viver em parceria, cada um fazendo a sua parte para a glória de Deus. Mas não permita que os afazeres, o cultivo, seja deixado de lado. Você, mulher que está me ouvindo, mulher que vence, o Senhor te chamou para priorizar a sua casa. Priorize a sua casa é o seu primeiro ministério, o seu casamento, os seus filhos, não é o pastorado, não é a vida missionária, não, primeiro é a sua casa, depois você cumpre com as demais tarefas dadas pelo Senhor, mas cultive o seu jardim. O seu marido, ele precisa de um ambiente seguro, cuidado, protegido, para que ele possa guerrear lá fora. Muitas vezes você vai ficar para que ele possa ir. Muitas vezes você vai abrir mão de estar à frente para que ele esteja, porque você está cuidando do bem mais precioso, que é a casa de vocês, o lar de vocês. É você que o encoraja. É você que chega para ele e fala: olha, vai dar certo, eu tô com você. E para encerrar, eu quero ler um último texto aqui em Efésios 5:33, que diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Maridos, amem as suas mulheres como a si mesmo. Mas mulher, escute isso é para você, mulher que está me assistindo. Trate o seu marido com todo o respeito. Assim como eu e você temos a necessidade de nos sentirmos amada, o seu marido tem a necessidade de se sentir respeitado. Quantas mulheres cristãs têm desrespeitado os seus maridos? Constrangido na frente dos outros, sabe, mulher? Aqui é um lugar onde a gente abre o nosso coração, né, minha irmã?
E eu quero falar com todo carinho. Não dê ordens ao seu marido na frente das pessoas. É constrangedor. É constrangedor. Claro que às vezes você vai pedir algo, mas quando for fazer isso, faça com delicadeza, faça com amor. Querido, pega pra mim tal coisa, por favor. Tudo bem. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. Às vezes nós vemos mulheres de Deus, mulheres crentes, mulheres cristãs, mulheres abençoadas, mas que perdem esse equilíbrio e dão ordens, humilhando o seu marido na frente dos outros. Pega isso, faz aquilo, olha menino, né? Meu Deus! Mulher, ei, em nome de Jesus, eu quero te chamar a atenção aqui agora, te orientar. Não constranja, não desrespeite o seu marido na frente dos outros. Você está minando as forças dele, você está envergonhando ele e você vai estar gerando. Lembra que a mulher, ela gera o seu marido, nós já falamos disso. Você vai estar gerando um marido inseguro. Você vai fazer com que ele se sinta inseguro e talvez até deixe de exercer o papel de autoridade dele dentro do lar. Você vai gerar um marido com dificuldade de tomar decisões. Porque você o envergonhou na frente das pessoas. Porque você o fez se sentir desprezado. Simplesmente porque você falou com ele de qualquer jeito. Sabe? Eu sei que muitas de nós temos personalidade forte, eu também tenho. E por isso que eu tô aqui abrindo meu coração com você. O Senhor tem me ensinado. E eu quero que você também aprenda. Muitas vezes eu sei que você não fala por mal e quando você vê já falou, mas você pode estar ferindo e muito esse homem que está aí do seu lado. E às vezes algo que você tem orado e reclamando a Deus que o seu marido não toma atitude, não faz e tudo mais, talvez é você que tem causado isso na vida dele. Mude, respeite o seu marido, honre. Ah, Jaqueline, mas ele me irrita, ele fez errado? Chama no canto, espera chegar em casa, lava sua roupa suja lá no seu quarto. Ninguém precisa saber das suas roupas sujas, amém? Ninguém precisa saber. Claro que se chegar a um ponto extremo de precisar de ajuda, procure seu pastor, sua pastora, pessoas de confiança, mas não lave a sua roupa suja na frente dos outros. Não destrua o seu jardim. Só de você estar casada, minha irmã, com um marido que é cristão, que caminha na mesma fé que você, que ama Jesus, você entende que nós temos que ser gratas por isso? Zele, cuide do seu casamento, cuide desse homem que está aí do seu lado, cuide, se esforce, vai valer a pena, amém? Então você, mulher que me ouve, essa é a palavra de hoje, cuide do seu jardim. Cuide, porque é nesse jardim que o Senhor vai te visitar todos os dias. Esse jardim é o seu culto para Deus. É nesse jardim que o Senhor te encontra. É esse jardim, é o seu trabalho dentro desse jardim que te dá autoridade para brilhar lá fora. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. É esse jardim que te dá autoridade. Seja de verdade, amém, querida? Seja de verdade no que você faz lá fora, que seja feito primeiro no seu lar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Jesus, essa mulher que me ouve, Pai, Espírito Santo vai de encontro a ela, capacite-a, Senhor, capacite-a. Dê graça para ser melhor a cada dia, que ela não tenha medo nem vergonha de se rasgar na tua presença. Porque o Senhor mesmo disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, compartilhando e conversando umas com as outras para a nossa edificação. Espírito Santo, eu oro para que essa mulher seja aperfeiçoada no Senhor, Pai. Não porque ela merece ou porque eu mereço, não, nós não merecemos, mas porque o Senhor é bom e foi o Senhor quem nos deu esse jardim. Nós estamos cultivando para o Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que a sua casa se torne um lindo jardim para o Senhor. Até a nossa próxima aula. Um abraço.